É o que o título disse. Olá pessoal, eu sou o Léo e bem-vindo a mais um vídeo do Sentido Aranha. Nesse Sentido Aranha eu vou falar sobre uma coisa que rolou comigo esses dias agora. Eu falo muito sobre representatividade asiática brasileira. Na verdade, sobre a falta de representatividade asiática brasileira, como a mídia brasileira não nos representa, sendo que nós somos parte do Brasil. E lembre-se que asiático brasileiro é diferente do asiático da Ásia. Nós somos filhos dos descendentes de asiáticos da Ásia que vieram há muito tempo pra cá, assim como tem filhos de descendentes de italianos, filhos de descendentes de portugueses. Nós somos filhos descendentes de asiáticos e somos brasileiros também, ok? Só preciso sempre botar esse adendo porque sempre tem alguém que fala: poxa, mas vai lá pra Ásia, na Ásia lá tem representatividade. É a mesma coisa que eu falar pra um descendente de italiano ir pra Itália porque ele não tem representatividade aqui. O lance é que ele tem. E nós, asiáticos, não temos. Eu falo muito sobre situações que asiáticos brasileiros passam aqui no Brasil só por eles serem asiáticos, só por eles terem o rosto que eles têm. Fiz muitos vídeos no Yobambu sobre isso, coisas que asiáticos sempre escutam, estereótipos que são associados aos asiáticos. Eu fiz um vídeo sobre como que não é um elogio falar que um asiático é inteligente. E mais, eu sou asiático, então eu sinto essas coisas. Eu já fui mandado a voltar pro meu país quando eu tava na rua, uma vez quando eu era criança. Os meus maiores ídolos de personagens na televisão são personagens brancos. Só olhar as minhas estantes aqui, tem um quadro do Bruce Lee, que eu acho que é a única pessoa que é asiática aqui. Os meus grandes heróis são brancos. Eu raramente me via na tela desde criança. Então eu sinto o que é não ser representado no Brasil, você sendo um asiático brasileiro. Eu já fui chamado para fazer palestras sobre ser asiático. Essa discriminação que os asiáticos brasileiros têm aqui no Brasil, que a gente é o eterno estrangeiro, o Xing Ling, o japa, em que as pessoas olham para você e você é um grupo e não uma pessoa. Até, claro, você conhecer mais a pessoa e aí ela vê que você é uma pessoa. E, inclusive, esquecerem que você é asiático. Já aconteceu um caso de eu estar com uma pessoa e essa pessoa tava falando mal de japoneses, falando mal, no caso, todos os orientais, e eu falei que eu sou oriental. E aí a pessoa olhou pra mim e falou: nossa, é verdade, eu esqueço que você é oriental. Então, as pessoas enxergam um grupo até conhecerem você e aí enxergarem uma pessoa. Eu sei o que é isso porque eu também sou asiático brasileiro. Mas eu também tô dentro dessa estrutura e eu também mando mal. E eu também tenho muitas atitudes, às vezes, que são preconceituosas com asiáticos. Recentemente eu tava conversando com uma amiga minha, que eu vou chamar ela de Stephanie, só por privacidade. E ela faz muitos stories com uma colega de trabalho dela, que é asiática brasileira, descendente de japonês, eu acredito. E ela também faz muitos stories com uma outra mulher japonesa, um pouco mais velha, deve ter mais de 40 anos. E essas duas sempre aparecem nos stories dela. E esses dias eu tava conversando com ela, eu falei: aquela sua amiga, colega de trabalho japonesa, ela é muito engraçada, ela parece ser super divertida. E aí a minha amiga falou: sim, claro, ela é muito legal e tal. E eu falei: e a mãe dela, que aparece também às vezes, né? A mãe dela é engraçada também, você filma bastante, né, também com a mãe dela. E aí a minha amiga ficou assim, detalhe que a minha amiga é branca. A minha amiga, ela ficou assim: a mãe dela? Não sei, que mãe dela? A mãe dela? E aí eu fiquei pensando: tem uma japonesa mais velha, não é a mãe dela? E aí eu fiquei olhando e aí eu me toquei o que eu tinha feito. Aí ela olhou pra mim e falou assim: minha psicóloga. E aí eu pensei: puta merda, eu realmente fiz isso. Ela faz stories com uma colega de trabalho da idade dela japonesa, e ela também faz stories com uma japonesa mais velha. E eu supus que era a mãe da outra. E isso foi semana passada. E aí isso que me despertou pra fazer esse vídeo, pra falar como que eu também tô dentro dessa estrutura, tá dentro do meu cérebro essa ideia de que os asiáticos, sei lá, são todos iguais e que os asiáticos são de um jeito X, e tá na minha cabeça também isso, eu faço parte dessa estrutura. E é uma luta diária pra mudar isso. Eu fui educado dessa forma. Na minha cabeça tem essas ideias e esses estereótipos e essas noções. Eu fico pensando o que isso não faz até pra mim. Porque eu sou asiático brasileiro. E o que é pra mim pensar que pessoas que fazem parte do meu grupo étnico, pessoas que parecem comigo,
são assim, eu tenho esses estereótipos na minha cabeça, e eu faço parte desse grupo. Eu fico pensando como é que isso deve me afetar de algumas formas que não são muito saudáveis. Eu falo disso, mas ainda assim eu tenho na minha cabeça que o padrão é branco. O padrão do normal, com muitas aspas, é branco. E os asiáticos ou outras etnias são as variantes disso. Eu tenho isso na minha cabeça. Os livros que eu li, os quadrinhos que eu li, todos os personagens são sempre brancos. Eu escrevo muito roteiro, eu sou formado em cinema e eu sempre escrevi muito roteiro. E os personagens, os protagonistas, sempre eram um cara branco. Sempre. Esse é o nosso padrão. E é uma batalha ali pra se livrar desse padrão. E agora eu falo sobre isso, mas por muito tempo eu reforcei esses estereótipos. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu consigo falar pra câmera porque eu não falo muito bem olhando pra olhos de pessoas. Eu sou uma pessoa tímida, eu tenho uma leve fobia social. E quando eu era mais novo, uma forma que eu encontrei de me entrosar com as pessoas era fazendo pequenas piadinhas a meu respeito, a respeito da minha etnia. Porque assim a pessoa ria, e aí a gente tinha um momento ali juntos, e aí eu conseguia quebrar um pouquinho desse gelo que eu crio na minha cabeça, essa fobia social. Então eu mesmo brincava muito com os estereótipos asiáticos, me zoava ou zoava asiáticos, trazia isso à tona de forma a conseguir conversar com a pessoa. E aí, quando eu percebi como eu tava me diminuindo com isso, como eu tava me colocando numa posição que eu não queria estar, e como é ruim pra outras pessoas reforçar esses pensamentos, aí eu comecei a diminuir. É louco você tá dentro dessa estrutura. Por isso, a gente precisa se educar. É uma luta constante pra você se educar. E olha que eu sou asiático. Já fui mandado pra eu voltar para o meu país na rua. E ainda assim, é difícil pra mim. Então imagina pra quem não é asiático brasileiro, que a vida inteira reforçaram pra ele que asiáticos são esse tipo, é um grupo ali que é esse tipo. É muito difícil tirar esses pensamentos, mas é necessário. E isso que eu tô falando de asiáticos. Existem muitos outros grupos minoritários que passam por muita merda. E eu fico pensando como realmente é difícil às vezes a gente se relacionar com eles, a gente se colocar no lugar deles, porque a gente não vive isso. Mas é um exercício diário. Mas a gente tem que fazer o máximo que a gente pode pra se colocar no lugar deles. E eu acho que, pra mim, pelo menos, o que funciona muito bem é ouvir essas pessoas. O YouTube tá aí, e o YouTube, ele é muito bom nesse sentido. Ele é muito bom pra esse tipo de coisa, pra você ouvir vozes que nunca foram ouvidas. Como é legal seguir canais de YouTube que falam de vivências que eu nunca imaginei, que eu só falaram pra mim lá longe, eu nunca imaginei como seria. Como é legal ouvir a voz dessas pessoas vindo da boca delas. Eu acho que a melhor forma, quando você não passou por nada do que aquele grupo ali social ou racial passou, é ouvir essas pessoas e ouvir querendo entender. Pelo menos foi assim que eu comecei a criar mais empatia com outros grupos minoritários. E ajuda muito quando você é um asiático e você toma consciência de como que você passou por muitas situações. Claro que não se compara a outros grupos, mas você passou por muitas situações. E por você ter passado por essas situações, por você não ser branco, por você não estar numa posição ali que os brancos estão, mesmo os asiáticos estando em posições de privilégio, você não estando ali onde estão os brancos, ao você tomar consciência disso, é tão legal porque você consegue ter um pouquinho mais de empatia com outros grupos. Uma empatia que talvez uma pessoa branca não tenha. E isso é muito legal. É um poder que a gente ganha, de certa forma, quando a gente tem consciência da nossa identidade, de quem nós somos, que tem muitas coisas a respeito das nossas vidas que é de um jeito, porque nós não somos brancos. E o que você acha? Você também sempre foi uma pessoa que tenta se colocar no lugar dos outros, mas aí, quando você se viu numa situação que você fez alguma coisa, você pensa, nossa, realmente é um processo. Me conta, por favor, eu quero muito ouvir de outras pessoas se você já passou por situações parecidas. Vamos conversar, vamos aumentar as nossas empatias através do diálogo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo e até a próxima.